boa tarde a todos. Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, meu querido amigo, Srs. Oficiais Generais em representação dos chefes de Estado-Maior dos vários ramos, distintos diretores e dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, demais oficiais generais, senhores professores desta distinta casa, que já não vinha aqui há muitos anos, estava ali a confidenciar com o Sr. General, que vinha aqui desde criança. Cumprimentar naturalmente o Filipe Alves e, portanto, e toda a equipa do Diário de Notícias, a Valentina Marcelino também, pelo simpático convite e por estar aqui esta tarde a encerrar esta conferência num tema tão importante e tão central para as nossas vidas e hoje mais do que nunca. E, no fundo, cumprimentar-vos a todos vós. O tema é, de facto, aliciante e percebemos desde logo que toca em múltiplas dimensões. Há uma dimensão mais sentimental e ouvimos um bocadinho neste último painel de um europeísmo convicto em que não estamos atrás de ninguém. Eu, na vida, habituei-me a não viver em manicaísmos e não viver de manicaísmos. E, portanto, não acredito que o mundo seja a preto e branco e não acredito que tudo seja mau nem que tudo seja bom. E, portanto, há coisas, objetivamente, onde a Europa continua a liderar. É um orgulho enorme pertencer a esta sociedade, a este modelo de sociedade, que eu diria que é o modelo mais inclusivo, mais justo, mais capaz, mais capaz de garantir a cada um de nós o livre implementar de um projeto de felicidade em que exista uma verdadeira igualdade de oportunidades e a mobilidade social funcione. Esse é o modelo europeu, um modelo do qual nos orgulhamos, mas também não nos podemos esconder que nem tudo vai bem. E esse é o desafio que nos é colocado e no caso concreto das infraestruturas é um desafio enorme. É um desafio enorme porque a pasta que tutelo áreas como as telecomunicações, como toda a dinâmica dos data centers, toda a dinâmica dos cabos submarinos, mas também as infraestruturas ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, e são mercados onde, objetivamente, onde a Europa tem vindo a perder muito espaço. Desde logo falo-vos das telecomunicações e, portanto, dizer que a Europa continua a liderar em termos tecnológicos é falso. Nós lideramos a revolução do 4G, estamos claramente atrás na revolução do 5G e claramente atrás daquilo que seria saudável para a segunda economia do mundo em termos de região e a região liderante em termos de modelo de desenvolvimento. Claramente estamos atrás. Claramente estamos atrás quando nos deparamos com uma realidade dos grandes OTTs, os over-the-tops, os conhecidos over-the-tops, que todos nós utilizamos nos nossos smartphones, as redes sociais da Meta, as redes sociais da Google, as redes sociais da Microsoft e de todas as empresas dessas OTTs, quase todas americanas, algumas também asiáticas. Não se conta sequer pelo dedo de uma mão aquelas que têm massa crítica suficiente e que são de escala europeia, mas dizia eu, essas OTTs hoje estão a verticalizar o seu negócio. E esse é um desafio para a defesa nacional, é um desafio para a defesa europeia e para a soberania, para a defesa daquele modelo civilizacional do qual eu me orgulho tanto e do qual todos nesta sala e neste areópago tão distinto, de certeza todos se orgulham. Dizia eu que esses over-the-tops têm uma tendência de verticalização do seu negócio. Hoje dominam as redes sociais, ou seja, onde fazem a captação do petróleo dos dias de hoje, perdoar-me-ão, não é só os chips que é o petróleo dos dias de hoje, há um petróleo ainda mais importante do que os chips, que são dados, sejam eles relevantes do ponto de vista de defesa, sejam eles relevantes do ponto de vista de segurança, sejam eles relevantes do ponto de vista económico, sejam eles relevantes do ponto de vista estritamente do conhecimento, mas eles dominam a captação e a indústria de captação dos dados, depois dominam já em grande escala a indústria e o setor dos data centers, dominam também grande parte do mercado de tudo o que são subsea cables, e hoje a defesa tem articulação estreita com as infraestruturas, já que tudo o que estamos a implementar de cabos submarinos, o LLink que já está operacional, mas o investimento do governo português no ANELCAM e outros, o cabo da Google que está a chegar aos Açores, o cabo da Meta que irá ser investimento ainda a ser feito, essa dimensão já está a ser em grande parte dominada por esses over-the-tops e agora há uma nova realidade. Também ela se prende com tecnologia e com defesa.
por isso eu quis ser provocador no início desta minha intervenção, que tem a ver, nesse processo de verticalização, produção de dados, gestão desses dados, o fluir desses dados agora chegam à última milha. Como? Com essas meshes de satélites. Hoje a Starlink tem mais de 7 mil satélites, mas tem um plano para colocar 14 mil e pode chegar aos 32 mil satélites colocados na atmosfera, fora da atmosfera, e, portanto, esta é uma dimensão com a qual nós não estávamos preparados objetivamente. E aqui não há dúvidas absolutamente nenhumas. Quem está a dominar esta cadeia de valor, de A a Z, não são empresas europeias, podem fornecer tecnologia para esses over-the-tops, podem estar a ajudar nesses processos, mas o domínio da cadeia de valor, que é tão estritamente importante para a defesa e para a soberania de uma região e de um Estado, não está a ser devidamente controlada. E é isso que nós hoje já estamos, na regulação portuguesa nas telecomunicações, a olhar para esse tema, porque vamos deixar de depender desta última milha de fibra, da última milha da rede celular, ou podemos depender menos, para nós termos que regular também esse mercado e termos uma palavra a dizer em termos de segurança, em termos de defesa e de soberania nacional. E, portanto, esta pequena provocação para vos dizer, a defesa toca em tudo. E quando estamos a falar de defesa, estamos a falar da defesa dos nossos concidadãos, mas estamos a falar da defesa do nosso modelo de civilização. E ao acreditarmos no nosso modelo de civilização, temos que, concomitantemente e sem qualquer tipo de rodeios, investir na nossa defesa coletiva. E para isso, e eu ouvi aqui no último painel também, estava a discutir isto também com o Sr. General, a dimensão da defesa tem que extravasar em muito aquilo que é a sua componente estrita de aquisição de material para a persecução da atividade a que se propõe. E, portanto, tudo o que tem a ver com investigação e desenvolvimento, tudo o que tem a ver com sinergias e a relação simbiótica que tem que existir com o tecido industrial nacional, com o tecido científico nacional, tem que existir e tem que produzir riqueza. E esse é o empenho, e neste governo tenho assistido a que, fruto também das circunstâncias, diga-se, porque nós precisamos às vezes destas chamadas para acordar para a realidade. Tenho, e não estou a revelar ou a pôr em causa a confidencialidade do Conselho de Ministros, mas dizer-vos que a solidariedade à volta do Ministro da Defesa Nacional tem existido de facto, porque percebemos que está em causa o nosso modelo de civilização, está em causa o nosso modelo europeu, está em causa os nossos valores, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, e nós queremos defender esses valores em última instância. E por isso mesmo, tudo o que tem sido atividades nas infraestruturas, no ambiente, na economia, na educação, temos direcionado e alinhado sempre com a defesa. Nomeadamente aquilo que estávamos a ouvir aqui há pouco, a questão do duplo uso, aquilo que estamos a desenhar hoje, o Corredor Internacional Norte, a espinha dorsal da logística da Península Ibérica, que alimenta o Porto de Leixões a Aveiro e o alimentar pelo Corredor Internacional Norte, atual linha da Beira Alta, alimentar o corredor logístico de Valladolid e Salamanca, essa dimensão logística, claro que tem uma dimensão de defesa. O corredor internacional sul, também ele de mercadorias, mas também para passageiros, a alimentar o Porto de Sines, o nosso porto, o maior porto nacional. Ele opera hoje 50 milhões de toneladas ano, mais do que todos os portos nacionais juntos. E, portanto, essa dimensão é uma dimensão naturalmente de defesa. O termos estes dois corredores logísticos operacionais, a garantir que a nossa indústria funciona, que a nossa economia funciona e que a nossa defesa pode funcionar, concomitantemente, é, objetivamente, definidora daquilo que é o conceito de duplo uso. Aquilo que é conceito de duplo uso na rede de telecomunicações, aquilo que é conceito de duplo uso na rede rodoviária nacional, e aquilo que é conceito de duplo uso naquilo que é a visão aeroportuária nacional, e aqui numa relação absolutamente simbiótica que temos tido com a Defesa Nacional, desde logo com a Força Aérea, mas com todos os outros ramos, porque é absolutamente essencial aquilo que estamos a fazer para garantir que Portugal também não perde esse comboio do ponto de vista aeronáutico e aeroespacial, que não o podemos perder de forma alguma. Este Governo tem hoje esta visão, que deixou de ser uma visão de compartimentos estanques, em silos estanques, não comunicantes, para uma visão
holística, um jargão tão em moda e tão no vocabulário de todos os portugueses hoje em dia, mas que vemos pouco na prática. E, portanto, a pasta das infraestruturas sempre foi uma pasta muito compartimentada. Políticas portuárias eram desligadas ou desgarradas das políticas aeroportuárias, das políticas rodoviárias, ferroviárias ou telecomunicações, ou da rede energética nacional. Hoje temos essa visão absolutamente integrada. É essencial percebermos que um porto como Sines precisa objetivamente de uma autoestrada que não a tem, como é que, paradoxalmente, o nosso maior porto, o tal das 50 milhões de toneladas, não tinha uma autoestrada a servi-lo, e por isso o Governo tomou a decisão da A26, ou não tinha sequer uma rede ferroviária capacitada para comboios de 750 metros a alimentar o tal corredor internacional sul de logística para a Península Ibérica. Era isto, esta falta de planeamento, que os militares tão bem o fazem e tão bem podem ajudar também a esse planeamento nacional, esta falta de planeamento, esta falta de estratégia que existia. Ora, deixámos de ter essa visão e esta visão agora está integrada. O que é que temos que fazer a Sines, o que é que temos que fazer a Leixões, o que é que temos que fazer a Lisboa, a Setúbal, a Aveiro, para integrá-la com uma rede ferroviária capaz, integrá-la com uma rede rodoviária capaz, integrá-la com uma rede de telecomunicações capaz, integrá-la com uma visão de defesa nacional na tal visão de duplo uso absolutamente essencial. É isso que temos feito nas infraestruturas, com esforço, também percebido aqui, e percebi da conversa que estava ali a ter há pouco, que a questão da contratação pública é relevantíssima, algo que também está sob a tutela das infraestruturas e da habitação, através do INPIC. É algo que nós temos que olhar de sobremaneira, é um desafio enorme. Quando cheguei à pasta das infraestruturas tínhamos muitos processos de litigância, é muito tempo, não demoramos muito tempo, já demoramos muito tempo a tomar decisões e depois quando as que tomamos, demoramos muito tempo a adjudicar essas decisões. Nós temos que, de uma vez por todas, pôr fim a essa espiral absolutamente negativa que tem posto em causa o desenvolvimento nacional e tem posto em causa a defesa intransigente dos nossos valores e da nossa forma de olhar para a vida e para o mundo. E é esse o desafio que se coloca. E por isso, conferências como esta, onde colocam a defesa no centro da discussão, mas não uma defesa só com uma visão belicista, mas uma defesa no tal conceito de defesa do ser humano, mas na defesa de uma sociedade de valores e de uma visão de conjunto. É nessa perspectiva que o Governo atual se coloca, é nessa perspectiva que o Governo atual tem feito muito investimento, tomado decisões, e decisões sempre com essa preocupação coletiva absolutamente central em tudo aquilo que temos feito. E por isso, esta é a mensagem. É uma mensagem de que a defesa nacional pode contar com este Governo, e este Governo agora em gestão, dia 18, ficaremos a saber, e o povo é soberano, e os eleitores são soberanos e falarão, nessa altura, mas acredito que estou a falar por este e por todos os governos, que nesta altura, estando absolutamente a viver a Europa num momento chave do seu futuro, que não há governo, de qualquer cor, de qualquer forma, de qualquer ideologia, com qualquer liderança, que não possa pôr a defesa nacional, deixar de estar só nos discursos proclamativos e passar para a ação. Não há nenhum governo que possa voltar atrás, não, mais uma vez, repito, numa visão belicista, mas numa visão de defesa da nossa sociedade e dos nossos valores. Essa é a mensagem que vos tenho para deixar, agradecendo, em nome do Governo, tudo aquilo que têm feito, tudo aquilo que ainda irão, com certeza, fazer, porque estamos convictos que, juntos, com esta visão integrada, podemos ir ainda mais além e, então, sim, poder com propriedade dizer que a Europa não está à frente num determinados dossiês e atrás noutros. Vamos liderar em todos. Como o Filipe dizia e bem, nomeadamente nos mercados, e eu percebi a provocação, mas isso é para outro debate, mas é uma provocação muito, muito interessante, porque temos, de facto, carências enormes do ponto de vista das cadeias de financiamento para toda a revolução que nós temos que fazer. Mas nós vamos fazê-la, acredito, sou um otimista militante e acredito convictamente que vamos prosseguir nesse caminho, um caminho difícil, mas um caminho que, quando perseguimos esse caminho, tendo em conta o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, é para isso que nós cá estamos, para entregar a eles um mundo melhor do que aquele que recebemos dos nossos pais e dos nossos avós, eu estou convicto que nada faltará para termos sucesso nesse caminho. Muito obrigado, Sr. General, muito obrigado ao Diário de Notícias mais uma vez e a todos vós.